Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde, Cris. Tudo bem? E você? Boa tarde para o nosso ouvinte. Tudo jóia também. Ju, hoje o Haddad, pelo menos a fala dele, rendeu um bocado de desdobramentos lá em Brasília. Um deles foi a confirmação de que o Lula validou, né, o esboço do programa Desenrola. Então é um sinal positivo para quem está enforcado, tem problemas de dívidas naquele projeto do governo federal, para dar um suporte, para tentar dar um fôlego para essa fatia grande, né, gigante da população atualmente. Exatamente, Cris. Importante o presidente Lula ter dado o aval para o desenho do projeto Desenrola, que vai permitir, segundo o ministro da Fazenda, a entrada de 37 milhões de brasileiros que estão com o CPF negativado. Quem tem até 2 salários mínimos vai ter direito a entrar no programa e, ao mesmo tempo, ter a garantia de um fundo, do Fundo Garantidor de Crédito, que, caso a pessoa não pague, o governo vai e quita o restante da dívida com as instituições financeiras, enfim, com os agentes ali de crédito, né? Agora, foi interessante que ele confirmou que pessoas com renda superior a 2 salários mínimos também vão poder entrar no Desenrola. A diferença é que não tem a garantia das operações pelo Fundo Garantidor. Então, isso normalmente acaba encarecendo um pouco mais. Quando você tem uma garantia do governo, o juro normalmente é menor, as condições de crédito são melhores, mas o fato de permitir que pessoas com rendas acima de 2 salários mínimos entrem também é muito importante, porque a população endividada é gigantesca, né? Bem maior do que esses 37 milhões de brasileiros com CPF negativado. O secretário que trabalha com o Haddad, o Gabriel Galípolo, falou numa entrevista semana passada que está em torno de 70 milhões o número de brasileiros com o nome sujo. Então, importante, isso aí vai ser fundamental para dar um respiro, Cris, principalmente no momento em que o cenário do crédito hoje no Brasil está muito ruim, viu? Mesmo com a Selic, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, parada, os juros que a gente encontra nos bancos não param de subir. O que os bancos dizem? Que a inadimplência está subindo. Então, como o risco de calote aumenta, eles vão e cobram mais caro. Bom, mas é aquela coisa do ovo e da galinha, né, Cris? Tá, a pessoa não tem mais gente que não está pagando, vou cobrar mais caro e vai ter mais gente que não vai pagar, né? Que vai ficar mais difícil e aí você vira uma bola de neve, né? Estava olhando aqui, ó, o juro do cheque especial fechou em janeiro em 132% ao ano. Nossa. É muito juro, né? A gente entra no vermelho achando que é rapidinho, depois você vai ver quanto que o banco cobrou de taxa. Você, às vezes, nem está esperando, né, que aquele dinheiro saia da sua conta, só de juro é uma pedrada. Agora, cartão de crédito é inacreditável, né? Você sabe que o último dado, estava olhando aqui no Banco Central, mais de 400%. Nossa. É um negócio, assim, que acho que nada no universo explica, né? Como é que... claro que são linhas normalmente mais caras, porque você já tem são linhas pré-aprovadas, então, normalmente, cheque especial e cartão são mais caros, mas 400% de cartão é proibitivo, né? Hoje em dia até tem aquela regra que proíbe, você só pode rolar seu cartão de crédito, a fatura, pagar aquele mínimo só uma vez. E no segundo mês, se você não quitar tudo, automaticamente o banco parcela. Normalmente é menos do que esses 400, mas vai lá, né? Já vi, o último dado que eu tinha olhado era mais de 200, ou seja... É tudo muito proibitivo, né, Cris? Então, vai ser muito importante o governo lançar o quanto antes. Agora, o ministro da Fazenda diz que faltam detalhes técnicos, né? Uhum. Porque agora eles vão precisar organizar tudo dentro de um sistema para desenvolver uma forma rápida de entregar o programa antes de ser lançado. Agora, Cris, além dos juros, os bancos também estão segurando o crédito. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Principalmente depois da Americanas, né? Do caso Americanas, o medo do que os bancos ficaram fez com que a oferta de crédito diminuísse muito. Então, a gente está numa situação de
crédito mais caro e menos dinheiro ofertado. Imagina, com 70 milhões de brasileiros com nome sujo, esse programa é mais do que urgente, né, Cris? Agora, Juliana, se entende que com o Desenrola, uma melhora nesse cenário de dívidas, de endividamento do brasileiro, a coisa melhore, de fato, lá na ponta? Porque a gente fala muito sobre taxa básica de juros, que é claro que é a base de tudo, é a partir dali que alavanca as outras cobranças, né? Na ponta final, o que o brasileiro paga é muito longe do que a Selic, né? Se fosse para muito crédito, se a gente pegasse uma taxa Selic por ano, seria coisa linda, né? Mesmo a 13, né? Tava bom, né? Nossa, mesmo a 13 estava maravilhoso, só que isso não acontece, né? Porque o que parece, Juliana, nem a história de cadastro positivo, ranking da Serasa, nem mesmo essa situação melhora para quem eventualmente poderia ter um bom crédito no mercado, porque as taxas são altas de qualquer forma. Até dá, Cris, esses cadastros positivos, a gente entra pedindo aumento ali no aplicativo de limite de crédito e tal, e aí quando você coloca à disposição o cadastro, os bancos, principalmente os novos, né? Ou, enfim, banco antigo também, que às vezes a gente tem conta num banco a vida inteira, né? E só aquele banco tem o nosso histórico de bom pagador, né? Se for o caso. Mesmo que já tenha, enfim, tido algum tipo de dívida, algum tipo de dificuldade em pagamento, normalmente eles fazem uma espécie de cálculo que aí ele conhece o teu histórico, sabe que, sei lá, quando acontecer algum problema, foi algo eventual, que você não pega o tempo todo o crédito e não paga, né, por exemplo. Então, normalmente, você compartilhando seus dados financeiros para outros bancos, esses bancos de internet também, né, normalmente, quando você compartilha suas informações, eles oferecem uma taxa melhor. Então, vale a pena, normalmente, em busca, né? Não, de novo, né? A gente tem crédito que é caro, claro, mas se você conseguir fugir dos mais caros, já ajuda bastante, né, Cris? Não, com certeza. Mas é caro de qualquer forma, tá louco. Caríssimo, É claro, agora, para as pessoas poderem pagar a dívida, Cris, tem que ter emprego, né? Tem que ter crescimento. Então, claro que isso que você está perguntando se vai mudar, você dá ali a ferramenta para as pessoas pagarem seus empréstimos. As pessoas, obviamente, têm que estar trabalhando, têm que estar melhorando a renda, né? Tendo mais oferta de trabalho e tal. E é por isso que hoje, junto com esse anúncio do Desenrola, falando que agora já foi aprovado e tal, o Haddad disse que também já finalizou o texto das novas regras fiscais e que agora falta só mostrar para o restante ali da equipe econômica para poder, enfim, também terminar logo esse processo. Porque também o que o Banco Central tem dito é que o Brasil se comprometendo com a estabilidade da dívida do país, mostrando, né, que o país não vai se endividar o tempo todo e tal, isso vai permitir também uma redução de juros. Então, são duas frentes aí importantes para poder melhorar as condições de crédito, de investimentos, e aí sim ajudar na geração de emprego, né, e no crescimento do PIB, né, Cris? Não, com certeza. Juliana Rosa, todos os dias conosco aqui nos Bastidores do Poder. Ju, valeu, boa semana para você. Amanhã tem mais. Até, um beijo. Beijo, Juliana Rosa.